Bem, hoje eu tenho o diretor e médico veterinário da FNF Ingredientes, o Alexandre Camargo Costa. Alexandre, tudo bom? Obrigado por recebê-lo aqui mais uma Tudo vez, bem, ao Tavinho. vivo. Sempre uma satisfação estar aqui podendo falar com vocês. Bom, vamos falar sobre o mercado de nutrição animal. Diz que 2025 vai ser um ano de plena expansão do mercado de nutrição animal. Conta pra gente um pouquinho, detalhe um pouquinho mais essa previsão, porque 2025 já está batendo na porta aqui. Hoje é 3 de dezembro, tá logo aí. Tá logo aí. Daqui a 2 semanas, porque a do Natal e do Ano Novo você não conta, né? Foi muito rápido. Baseado em quê? Aliás, vocês têm um balanço do Cine Rações amanhã, né? Exatamente. Você me convidou para ir lá na Fiesp, agradeço o convite, vai ser amanhã no fim de tarde. Nesse balanço vai ser anunciado isso, inclusive? Exatamente. Então vai ser anunciado essa expansão. Então 2025, na verdade, vai ser uma continuação do que está sendo 2024. Esse ano é esperado que o crescimento no volume de produção de ração seja em torno de 2,5% até 3%. Então a gente espera aí que agora, ainda nesse final de ano, ainda amplie mais esse crescimento. Mas para 2025 é simplesmente uma sequência do que tem sido esse ano. Principalmente pela avicultura e a suinocultura. Eu justamente ia te perguntar, tem mais porquinho, tem mais franguinho, tem frango mais cachorrinho, tem mais gatinho, porque o pet também entra. É um pouco, nenhum diminuindo. Suinocultura cresceu bastante, foram anos terríveis aí, nos últimos anos. O produtor perdeu muito dinheiro, agora conseguiu recuperar, mas a agricultura continua mais metade. Esse ano teve ainda um caso particular, que foi a seca, né, muito grave aí, no Brasil inteiro praticamente, e isso fez com que a bovinocultura também consumisse mais ração. Então isso foi um ponto importante também. O pasto não estava à altura, não estava de acordo. Exatamente. E a bovinocultura também entrou mais no mundo da ração. Exatamente. Então isso não é normal para o Brasil. Não é, não. Tem um pasto... O nosso gado é o gado a pasto. Exatamente. É isso que faz a nossa carne tão boa, ao contrário do que disse aí o Carrefour e os franceses, para agradar os seus agricultores e pecuaristas, uma bobagem. Na verdade, o Chico Gaziano está escrevendo hoje no Poder 360, está muito legal, que eles nos deram a chance de provar que nós temos a melhor carne do mundo. Muito obrigado aí, seu... Bompadier, que é o francês lá, que eu não chamo ele de Bompadier, eu chamo de Bombadier, porque ele largou a bomba. Ah, é? Meu xará, Alexandre. Alexandre. Uma bobagem. Mas então a bovinocultura também entrou na ração. Esse ano também, então devido à seca, precisou de uma complementação aí com ração, e isso também fez com que aumentasse mais a demanda e a produção de ração no Brasil. Mas, de forma geral, Alexandre, se a gente olhar, a utilização da ração é uma coisa muito boa, porque ela padroniza qualidade de vida dos animais, sejam quais forem, ela melhora a sanidade, você tem um controle melhor sobre qualquer outro tipo de alimento, tirando o pasto do boi, né? Mas você tem um controle maior. Então, e se a grande dificuldade, eu sempre brinquei, fazer um carro é fácil, a tecnologia é desenvolvida, depois você faz em série, um é cópia do outro. Agora, você produzir animais exatamente iguais para manter o mesmo padrão de qualidade, não é como uma linha de montagem de uma, Exatamente. Então, de uma montadora automobilística. Esse é o Mas segredo. a ração, ela é o ponto crucial. Exatamente, esse é o princípio básico do confinamento. Então, o confinamento, na maioria das vezes, o que é? Você fazer a terminação desse animal no confinamento. Então, você produz esse animal todo a pasto e só no final, quando você vai fazer essa terminação do animal, você envia para um confinamento, onde ele vai receber toda essa suplementação e também a ração, e você faz a finalização pode ser de 3, 6 meses, onde você tem essa padronização, como você mesmo está falando. Então, você consegue padronizar mais esses animais com a utilização do confinamento. Bom, tanto a suinocultura quanto a nossa avicultura estão bombando, abrindo mercados lá fora, vendendo mais do que nunca, batendo recordes aí de faturamento, bovinocultura também. Então, vamos falar aqui dos dois setores que mais utilizam rações.
A BPA está soltando um rojão aí, comemorando o Santim, está agradecendo aos céus, né? Não é agradecer aos céus, é brincadeira, né, Santim? Mas é um excelente trabalho que nós fizemos e estamos fazendo por trás. Entre suinocultura e avicultura, quem acabou crescendo mais no consumo? Ou quem pode crescer mais? Ainda é a avicultura. E essa questão do câmbio também tem um lado positivo, que é melhorar também a competitividade da carne brasileira, do frango brasileiro no exterior. Então, você tem esse dólar muito alto, o produto brasileiro acaba ficando mais barato e tem acesso a mais mercados ainda no exterior. Então, tem esse lado positivo aí, que do câmbio estar favorável para a exportação. Mas a gente importa também muita coisa que vai como base da matéria-prima para a ração, né? A soja e milho, que são os básicos principais, a gente tem aqui. Agora, existem coisas por trás que as pessoas não sabem e que são importantes. Por exemplo... Todos os aditivos, praticamente, são importados. Tá. Então, a ração, ela é formada basicamente 70% milho moído. Você tem ali 15% de soja, de farelo de soja, e o restante são aditivos que você complementa nessa ração. Então, a grande maioria, infelizmente, é importado. Então, você depende da taxa do câmbio para estar também trazendo esse produto. Então, pesa bastante. No caso dos adubos, a gente sabe o porquê da nossa deficiência, na dificuldade em conseguir operar minas para extração de matéria-prima, potássio, fósforo, etc. e tal, nitrogênio. Agora, no caso da ração, esses aditivos, por que a gente tem que importar? É mais fácil importar porque já tem a produção lá fora, ou a gente não tem uma indústria desenvolvida para trabalhar com essa matéria-prima? Dos aditivos, para a nutrição animal, um dos principais são os aminoácidos. Tá. Você tem metionina, lisina, treonina, valina, triptofano, são vários aminoácidos que entram substituindo a proteína da soja, por exemplo. O Brasil produz algum desses aminoácidos porque eles são obtidos através de fermentação. Então, o Brasil usa o açúcar da cana, agora utiliza também o açúcar do milho para fermentar e produzir esses aminoácidos. Então, o Brasil é praticamente suficiente nesses aminoácidos. Excluindo a metionina, que o Brasil depende 100% de importação. Agora, as vitaminas, que são outros aminoácidos que você tem que colocar também na ração suplementar com todas as vitaminas, o Brasil é 100% dependente de importação, 90% importação da China. China, eu ia falar isso. A China é o grande fornecedor. Para o mundo, não é para o Brasil. Para o mundo? Para o mundo. A indústria de rações nos Estados Unidos também precisa, a da Europa precisa. Exatamente. O chinês se especializou em fornecer matéria-prima em quantidade. Exatamente. Você sabe que ontem eu fiz uma entrevista com um técnico lá da Guabi, que é uma grande produtora de rações em todos os segmentos. Agora ela pertence a uma multinacional, né? Uma empresa bastante interessante, por sinal. E aí a gente estava falando sobre ração para camarão. E eles desenvolveram um produto que até no boletim que eu mandei para a Band News FM ontem sobre o crescimento da produção de camarão e os bons preços que estão aí no mercado. Ele falou sobre a ração extrusada, que antes você tinha paletizada ou em grânulos, né, em floquinhos, e agora ela é extrusada e ela tem uma série de vantagens. Um melhor aproveitamento por parte do camarão, uma melhor conservação, mais tempo de durabilidade dentro d'água, porque no caso de aquicultura, né, ou carcinocultura, que é o caso que estamos falando de camarão, a contaminação, a qualidade da água é fundamental, é um dos maiores perigos que você pode perder tudo de uma vez. Esse processo de ração extrusada já é utilizado também em outros segmentos? Sim, sim. Então, é considerada a melhor tecnologia para a ração. É a forma como você aquece essa ração, você deixa mais biodisponível os nutrientes da ração. A absorção é mais fácil. É mais fácil. Então, por exemplo, só que ela é um pouco mais cara. Então, como que você começou com essa tecnologia? Pelo pet food,
que é uma ração para animais de companhia, onde você consegue ainda vender com um preço mais alto, você consegue repassar esse custo. Então, praticamente todas as rações hoje em dia para pet food são extrusadas. E para aquacultura também, que ela é uma ração mais cara, ela também... E tem uma particularidade, ela é praticamente como se fosse como uma pipoca. Então, você aquece ela e daí ela expande. Tá. Quando ela expande, ela cria esses poros. A ração para aquacultura, você precisa de muito óleo. Os peixes, aí, no caso do camarão também, eles precisam de uma dieta rica em óleo. E quando você expande esses poros que criam na ração, no pellet, ele é ocupado com óleo. Então, é uma forma de você estar dando essa gordura para o animal também através dessa ração. Interessante, interessante. Você falou aí que a base disso aí foram as rações para pets. Esse mercado também é fantástico no Brasil. Acho que é o terceiro mercado de pets do mundo. Exatamente, tem crescido muito. O de gato tem crescido também muito mais rápido que o de cachorro por conta das pessoas morarem sozinhas em apartamento e não quererem deixar o cachorro lá sozinho. O gato é mais solitário, né? Ele vive melhor sozinho. E as pessoas têm criado a consciência da necessidade de uma ração nutricionalmente adequada para cada espécie animal. Então, antigamente, né, em alguns lugares ainda é assim, você acaba dando uma ração qualquer. Mas, principalmente, as pessoas que têm mais acesso à informação têm investido mais em ração mais adequada. Porque você tem rações específicas para a idade, para a condição física. Isso, no caso do gato que você estava comentando, o gato tem muito problema urinário. Então, o gato tem dificuldade de beber água. Porque na genética dele, ele não bebia muita água. Quando ele veio do deserto, a água que ele consumia era através dos alimentos. Ele dificilmente bebia água. E ele mantém essa genética dele. Faz parte Então, hoje, ele não acaba consumindo um alimento seco, né, que são a maioria das rações vendidas no mercado. Mas que hidrata. São secas. Mas que hidrata. Mas ele tem dificuldade de beber água. Então, por isso que é importante complementar com aquele sachê. Então, é importante você dar a ração seca para ele. Aquele de comida, e aquele sachê de ração úmida, é importante você dar as duas. O cachorro não, o cachorro bebe muita água. Né? O cachorro tem facilidade, mas o gato tem dificuldade. Você sabe que lá em casa sempre teve pet. Hoje tem 3 salsichinhas pretos lá. Mas já teve gato também. E engraçado, a gente teve um gato que morreu de uma doença. A gente não, aí já foi minha filha, na casa dela. Morreu de uma doença que eu não sabia. O gato, quando caça a lagartixa transmite um tipo de doença para ele que afeta diretamente o sistema renal do gato. O sistema renal do gato ele é muito sensível. Né? Então, por isso que é importante dar ração de qualidade. Isso. Então, você tem que ter uma ração de qualidade. Aqueles sachês, pode parecer que é uma coisa... mas é importante dar o sachê. Outra coisa que poucas pessoas sabem, é importante colocar aquela fonte de água para o gato. O gato gosta de beber água em movimento. Então, acho que você já viu o gato que gosta de beber na torneira. Ele gosta de ficar assim, fica com a língua. Na torneira, então, porque a água está em movimento. Quando está pingando. Exatamente. Então, para você não deixar desperdiçando água, tem fontes também para vender que a água fica caindo e daí o gato bebe com mais facilidade. É uma forma de estimular. Exato. Daí ele precisa beber aí uns 200 ml de água por dia. Isso é importante para ele. Mas voltando aos bichos grandes aí, a produção comercial, porque ninguém produz pet comercialmente, a não ser para vender, né? Se você quer comprar um pet, quer ter um cachorro, um gato, um peixe, aí você vai comprar. Mas peixe, camarão, tudo bem, em escala industrial. Agora, cachorro e gato, não. Mas voltando à proteína animal aí, entre os grandes animais, que esse também ninguém produz. Mas, por exemplo, para o cavalo, a gente vê que tem diversos tipos de rações, com diversos aditivos, para o cavalo atleta, para o cavalo tal. No caso da avicultura e da suinocultura, eu não vou nem falar da bovinocultura, porque é uma exceção ela entrar na ração. Ela entrou porque precisou. Também existem diversificações, variedades de rações? No caso mais ainda até. Por quê? Porque, como o cavalo, você comentou, ele é considerado um pet também, na grande maioria do mercado. Então, quando você tem um animal de estimação, você não dá tanta importância ao custo. Lógico, o custo é importante, mas você mais cara você investe.
No caso da avicultura, suinocultura, ali é comercial. Então você tem que produzir aquele animal pelo menor preço, pelo menor custo possível. Mas dentro do prazo que você precisa para ele não passar um dia a mais. Exatamente. Seja na granja de suíno, seja na granja Então, aviária. a ração ela tem que ser totalmente adequada à exigência daquele animal. Você não pode estar suprindo nem a mais e nem a menos. Se você está suprindo a menos, o animal está deixando de crescer, vai ficar alguns dias a mais na granja. Se você está suprindo a mais, ele está excretando, está eliminando E você está gastando dinheiro à toa. E está perdendo dinheiro. Então, a ração ela é o mais adequada possível aos requerimentos do animal. E como esse mercado, para a gente já ir finalizando, como esse mercado cresceu, não, Alexandre? Como ele se profissionalizou e ele entrou de vez. Eu me lembro, meus cachorros, quando era criança, lá comiam o que sobrava lá, do arroz. Se era arroz e feijão, era o arroz e feijão com um pouco de carne que sobrou lá. Se tinha macarronada, comia do mesmo jeito. Exatamente. Então, não tinha escolha. Foi mudando, né? Foi mudando. Depois vieram muito. as rações, vamos chamar assim, mais simples, mais grosseiras. Isso, que vendia por quilo no mercado. Quilo. Ainda tem, né? Ainda tem. Mas mais simples. E hoje está totalmente tecnificado e especializado. Né? Exatamente. Então, algumas pessoas acham que isso não é tão necessário, mas é importante você estar alimentando esses animais com uma ração adequada para a idade, para a raça. No caso dos animais, para a produção de proteína animal, para você ter aí a sua produção devidamente na planilha. Porque a margem é muito apertada. Apertada. É muito apertada. E no caso da produção de proteína animal, a gente sabe que é no mínimo 60%, 65%, às vezes até 75%. O custo da ração. Da ração dentro do processo do ciclo. Exatamente. Né? Quando você teve um tempo atrás, quando o milho e a soja estavam mais caros, agora está um pouco mais baixo, chegou a bater 75% do custo total de produção do animal era a ração. Era a ração, exatamente. Bom, e agora a gente vai também numa fase aí um pouquinho, com esse dólar aí a 6, vamos ver o que vai acontecer. 6,10 hoje já, hein? Apavorar o mercado. Aí. O mercado reagiu de uma forma... É ruim, gente, é ruim. Muita gente fala, mas eu não vou para Disney, eu não vou viajar para a Europa, não para os Estados Unidos. Pera aí. Tinha um pessoal no supermercado outro dia, estava lá na fila dos frios, aí começaram a comentar do dólar, que não sei o quê. Eu falei, vocês estão esquecendo de uma coisa. Nós estamos aqui no supermercado. Para produzir todos esses alimentos aí, a gente precisa de adubo. 85% do adubo, do insumo para produzir adubo, nós importamos. E o preço é em dólar. Ou seja, o macarrão que está aí, o frango que está aí, o arroz que está aí, presta atenção. E mesmo produtos que o Brasil é autossuficiente, como no caso do milho, da soja, como você comentou, você tem que pensar que são produtos globalizados, que eles estão... atrelados ao mercado mundial. Ao mercado global. Então, se o mercado do milho lá fora está melhor, com esse dólar alto, esse milho, essa soja vai para fora. Uma coisa puxa a outra. Exatamente. Efeito dominó é efeito cascata. Alexandre, muito obrigado pela sua presença obrigado, aqui. Tavinho. Então, amanhã, o balanço do Sindicações anunciando aí plena expansão para o mercado de nutrição animal para o ano de 2025. Muito Exatamente. Bom. Agradeço o convite, vai ser lá na Fiesp, a partir das 5 da tarde. Isso. Vamos ver se eu consigo dar um pulo lá para prestigiar vocês. Perfeito. O Zani continua no comando lá? Continua Faz tempo lá que eu não como vejo o CEO. Zani. Faz tempo que eu não vejo ele. Tem que convidar ele. Vou ver se eu vou dar um abraço nele lá em vocês também, amanhã. Tá Valeu. bom? Muito obrigado. Deixa a internet de vocês, da FNF, para quem quiser mais informações. Isso. Nós trabalhamos com vitaminas para nutrição animal. O site é FNF Ingredients, ingredientes em inglês.com. Ok. Obrigado. Ótima terça-feira. Eu que agradeço. Para você. Até Muito amanhã. obrigado. Valeu.